Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos, invocando o Espírito Santo. Ó Pai, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Queridos, nós estamos no 54º vídeo da nossa série querigmática, no nosso 12º encontro, que trata de um assunto importantíssimo para nós. É o pecado da falta de perdão. Este é o 3º vídeo sobre o mesmo assunto. Se você quiser, e para facilitar um contato mais direto com esse assunto, você pode nos acompanhar também pelo Itinerário Querigmático, um livrinho que eu escrevi para facilitar a compreensão do querigma para as pessoas que desejarem percorrer este caminho de conversão. Como os 2 últimos vídeos, nós partimos de uma pergunta: como é que Deus nos perdoa? Qual é a medida que Deus usa para nos perdoar? E por que nós fazemos essa referência a Deus? Exatamente porque Ele é o nosso foco. Nosso Deus, encarnado em Jesus Cristo, é o modelo do perdão. É o perdão personificado. É o perdão humanado, feito gente. Jesus viveu, ensinou e praticou o perdão 100%. Por isso nós precisamos apreender da Sagrada Escritura, dos Evangelhos, como é que Jesus praticou o perdão. Como é que ele distribuiu o perdão do Pai. Nosso texto de hoje está em Mateus, capítulo 7, versículos de 2 a 5. Vamos ler juntos, vocês acompanham, e eu proclamo esse ensinamento de Jesus que faz parte do Sermão da Montanha. Assim diz Jesus: não julgueis e não sereis julgados, pois com o mesmo julgamento com que julgardes os outros, sereis julgados. E a mesma medida que usardes para com os outros, servirá para vós. Por que observas o cisco no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Este texto, esse trechinho do Evangelho de Jesus, é muito importante para a nossa compreensão. O julgamento de que trata este ensinamento do Senhor
não vai contra a nossa dignidade, a nossa inteligência, não vai contra o dom que Deus nos deu de ver e julgar, isto é, de separar as coisas, de saber que pão é pão, pedra é pedra, o sim é sim, o não é não, o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, o que é do bem e o que é do mal. Este agir da nossa intelectualidade em nada contradiz a palavra de Deus e nem a palavra de Deus contradiz esta prerrogativa do ser humano. Deus nos criou com a capacidade de ajuizar, isto é, separar o trigo do joio. Então, de que juízo se trata? Se trata exatamente de um juízo maldoso, de um juízo leviano, condenatório, muitas vezes mentiroso e, sem dúvida alguma, esborrifado e regado com uma boa dose de soberba e de orgulho. Quando nós emitimos um juízo, não é para dizer, mas aquela atitude que eu estou vendo, a atitude, eu vejo o por fora das coisas. Eu não posso dizer que uma pessoa está matando a outra e que aquilo não é um mal. Claro que é mal. Mas eu não posso, a partir daquilo que eu vejo, condenar quem está praticando aquele assassinato. Isto eu deixo para Deus. Ele é o único e a última instância de juízo. Nós, seres humanos, somos falíveis em tudo, inclusive na nossa maneira de apreciar as coisas e os fatos. Então, é isto que Deus não quer. É este o tipo de juízo que Jesus está condenando no seu ensinamento. E isso tem uma consequência séria. Por quê? Porque nós seremos condenados por Deus, o juízo de Deus a nosso respeito será tão severo quanto o nosso, porque é o próprio Senhor que diz que nós seremos julgados na medida em que nós julgarmos os outros. Seremos condenados na mesma medida em que nós condenamos os outros. E eu disse, por que isto é impedimento ao perdão? Porque ao atribuir a culpabilidade de alguma coisa, não estou falando que não tenha culpa, não estou passando a mão na cabeça de ninguém e de coisa nenhuma. Mas não sou eu que devo fazer isso, não é o ser humano. O nosso juízo, o nosso raciocínio, sem negar a veracidade dos fatos, não deve entrar no querer condenar as pessoas. Então, isso é impedimento para o perdão em que sentido? O perdão é uma graça de Deus, é uma graça que Deus concede ao ser humano
para que ela, sem negar a verdade, para que ele, o ser humano, sem negar a verdade, seja condescendente com o culpado. Seja manso e humilde diante do outro. Isto é, mas está comprovado que o outro é culpado, que fez porque quis, é réu confesso. Mesmo assim, exatamente por isso, o nosso coração tem que se dilatar. Por quê? Porque se é culpado, é digno de uma pena. É digno de uma condenação. Mas o meu coração tem que ser misericordioso. Quantas vezes nós sabemos, aliás, não são tantas as vezes assim, infelizmente. Porém, nós já vimos cenas de mães perdoando o assassino do seu filho, sem dizer que aquilo foi uma coisa boa. É uma coisa péssima, mal. É uma coisa má, desculpem. Mas quem sou eu para julgar? Até que ponto aquela pessoa que fez tal coisa tem culpa? Isto é Deus, só cabe a Deus, porque só Ele conhece as entranhas, a história verdadeira de cada um. Então vamos deixar para Deus o julgamento condenatório ou salvífico de situações e de pessoas que não nos cabe fazer. Além disso, o evangelista Mateus usa de uma figura bonita e prática. É a da pessoa que vê o defeitinho, põe defeito em tudo. É aquela pessoa que vê, que nunca consegue ver o lado bom das coisas e das pessoas. É a pessoa que sempre vê o reverso da coisa. Você viu que coisa maravilhosa aquela pessoa fez? Mas se você soubesse também o que ela desfez, e lá vem aquela palavra maldosa, maligna, e fruto de um juízo que está sendo pronunciado ali. Se preocupa com aquele cisquinho no olho do outro e não percebe o tamanho do seu pecado, por falta de amor, por falta de caridade, por falta de humildade. Porque julgar condenando o outro nada mais é do que um pecado fruto da nossa soberba. Quando nós condenamos o outro, nós nos colocamos no lugar de Deus, de juiz, como se nós estivéssemos na situação de Adão e Eva no paraíso, diante de quem Deus havia dito: respeitem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles simplesmente deram ouvidos à serpente, ao demônio, e o que fizeram? Todo mundo sabe o que eles fizeram. Quiseram experimentar, serem juízes do bem e do mal, conhecedores do bem e do mal. E deu no que deu. Então hoje, neste momento, você começa a pensar: quem é que a quem eu não estou conseguindo perdoar por estar atribuindo uma culpabilidade que eu não tenho direito de atribuir.
Um segundo ponto, muito semelhante a este, aliás, é a mesma situação que está em Lucas, capítulo 6, versículo 37. Fala a mesma condenação de Jesus. 6:37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai, olha que bonito, dai e vos será dado. Uma medida boa, socada, sacudida e transbordante será colocada na dobra da vossa veste. Pois a medida que usardes para os outros, servirá também para vós. Se lá em Mateus, o evangelista destaca o cisco e a trave, aqui o evangelista Lucas fala da medida boa, socada, sacudida, transbordante, em termos de perdão. O perdão que Deus quer que nós vivamos com relação aos outros e os outros com relação a nós, é um perdão que significa uma abertura permanente para sempre acolher aquele que caiu, aquele que errou e volta arrependido. E mesmo que ele se mantenha, que ele resista no seu erro, na sua atitude transviada, sempre haverá da nossa parte algo que se torna ao outro a possibilidade de uma volta. Sabe que vai encontrar um coração misericordioso disposto a perdoar. Neste começo de ano, fiquei sabendo do testemunho de uma senhora, muito minha conhecida, uma pessoa maravilhosa, uma senhora que está dando um testemunho espetacular de vida cristã. Conversando com a irmã dela, ela disse: a senhora sabe que a minha irmã acolheu de volta o seu marido, que havia convivido com a melhor amiga deles, do casal, traiu a esposa e foi morar com uma amiga da própria esposa. Anos e anos e anos. Ficou doente, não sei o que aconteceu, e a esposa o acolheu em casa. E está cuidando dele como se nada houvesse acontecido. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz tudo como o Senhor mandou. Aquele que faz a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É que nós perdoemos. A dinâmica mais difícil do amor caridade, do amor que é dom e graça de Deus, é o perdão. Percebem a importância daquilo que São Paulo escreve aos Coríntios na sua primeira carta? O amor tudo perdoa. Perdoa tudo. Difícil? Muito difícil. Mas não é impossível. Porque primeiro sabemos que contamos com a graça do Senhor. A graça da força que Ele nos dá para perdoar, a graça de nos abrirmos a esta força que Ele dá,
a graça da vontade de perdoar. E claro, que respeitando o nosso tempo. Mas como diz o ditado, né? O tempo a gente faz acontecer. Com muita oração, com muita escuta do Senhor, com muita disposição, muita abertura para acolher a medida que Deus quer derramar no nosso coração de tudo aquilo que Ele é. Por isso, voltando no evangelista Mateus, no capítulo 6 agora, eu queria destacar aquela palavrinha que Jesus fala no versículo 6. No versículo 16. Começa no 16, vai até o 18. Eu quero a última parte do versículo 18. Mateus 6, último pedacinho do versículo 18. O teu Pai, que vê no escondido, te dará a recompensa. Qual é a importância disso para o nosso assunto? O Pai vê o escondido. Só o Pai sabe as raízes de todos os nossos comportamentos. Por isso, só Ele pode condenar. Só Ele pode salvar. Peçamos a Deus que nos dê a graça da compreensão. Me dê essa graça da compreensão de que toda vez que eu me nego a perdoar, eu sento num tribunal onde eu entro como juiz para condenar aquele por quem Jesus deu a vida e perdoou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.